confia no Cristo da cruz. Queres o Cristo nos abandonar? No sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Confia no Cristo da cruz. Ó paralítico, queres andar? No sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar. Meu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no Consolador. Confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração? No sangue há poder, sim há poder, mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos na glória cantar? Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, no vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Confia no Cristo da cruz. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Para falar de Deus, chamar aqui para o terra, para orar para o pastor. Amado Santos, queremos te dar graça por mais um dia abençoado, Senhor, pela vida de cada um desses irmãos. Em nome de Jesus, abençoa a vida do nosso pastor, que vai nos trazer a palavra, Senhor, de segmento para o nosso espírito, Senhor. Que o Senhor esteja com todo o amor, com toda a honra, em nome de Jesus Cristo, que eu te agradeço. Amém. Glória a Deus, paz, amados. Já vamos aproveitar, então vamos adiantar, nós vamos terminar hoje essa parte de 1 Coríntios capítulo 2, que vai falar sobre Jesus Cristo apresentado pelo Espírito Santo como a chave. Aqui está o comportamento do crente. Nós estamos estudando essa série semanal. Hoje terminaremos o capítulo 2 e agora eu vou passar para o slide, que é o slide que vai nos levar para a leitura desse nosso texto, que é capítulo 2, versículo 10 a 16. Vamos lá então? Ali está. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito, todo mundo junto. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus,
para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pode sentar, amados. O apóstolo Paulo, ele, falando sobre o comportamento do crente, ele leva a pensar a respeito desse comportamento diante da sociedade. E o papel do Espírito Santo na vida do crente. Os pentecostais têm sido criticados por se excederem em acentuar, falar muito do Espírito Santo e negligenciarem a verdade acerca de Jesus. Isso é uma crítica que surge. Todavia, se nós formos olhar, o próprio Jesus, ele testificando do Espírito Santo, disse, lá em João 16,14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Portanto, se Jesus falou, quando ele disse, eu vou, mas não vou deixar vocês sós, vos enviarei o Espírito Santo, Consolador, ele estará em vós, fará vocês lembrar de tudo quanto vos ensinei, e ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Então, na verdade, em Atos 1,8, Jesus também disse aos discípulos, fiquem em Jerusalém, e de lá vocês vão receber poder, e ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Então, não poderia haver palavras mais claras aí no caso. O testemunho do crente a respeito de Jesus, ele se torna mais poderoso, mais forte, quando o Espírito Santo vem habitando nele de uma forma renovadora, de uma forma abundante. Todo crente, sendo pentecostal ou não, todo crente tem o Espírito Santo. E alguns tradicionais acham que a gente crê que só quem recebe o batismo no Espírito Santo é que tem o Espírito Santo. E alguns até acham também que assim que o crente aceita Jesus, já foi batizado no Espírito Santo. Mas é muito claro em Atos dos Apóstolos, quando muitos dos crentes que tinham aceitado Jesus, ainda não tinham recebido esse revestimento de poder, os próprios discípulos. Porque em João capítulo 20, quando Jesus ressuscita, ele encontra com os discípulos e a Bíblia diz, e soprou sobre eles, e eles receberam, ele disse, recebei o Espírito Santo. Então, naquele momento da ressurreição, Jesus já passou aos discípulos o Espírito Santo. Agora, ele mandou lá ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos. O que é revestir? Revestir. Qual a definição de revestir? Revestimento, renovar alguma coisa. Revestir de novo. Isso é um acréscimo. Ele já tinha o Espírito Santo. Foi um complemento, então. Agora o Espírito Santo vem mais abundantemente sobre eles. Eles estavam orando 10 dias já. Há 10 dias de oração ali, buscando e esperando a promessa. Quando, de repente, veio do céu um som
como de um vento veemente e impetuoso, e viram-se sobre eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Eles já tinham, mas agora foram cheios. Então essa é a grande dificuldade de muitos pastores entenderem por que a gente precisa buscar o batismo. Não é buscar o Espírito Santo, é buscar o revestimento do poder. Em Atos dos Apóstolos, Paulo encontrou crentes que serviam ao Senhor, já tinham aceitado Jesus, portanto, se aceitou Jesus, já tem o Espírito Santo. Aí Paulo impôs as mãos sobre ele e eles começaram a falar em línguas e profetizar. Então, isso é uma evidência de que o batismo no Espírito Santo é uma experiência diferente do que quando a gente aceita Jesus. Aceitou Jesus, já tem o Espírito Santo, já está salvo. Agora, esse revestimento provoca no crente uma ousadia maior, um entendimento maior, uma ousadia que faz ele com que, este cheio de amor, ele procure a salvação de almas. E é por isso que é muito claro, o testemunho do crente a respeito de Jesus torna-se mais poderoso mediante esse revestimento de poder. Não é de admirar que Paulo dissesse: não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito, que é o nosso lema de todo ano: enchei-vos do Espírito. E o Espírito Santo, ele glorifica Jesus. E ele vos levará a me adorar. Quer dizer, quem tem e se enche do Espírito, a coisa que acontece nele é a adoração. Ele procura adorar Jesus. E quando se fala em adoração, não é somente eu te adoro, é nas atitudes do dia a dia, o procedimento, o comportamento do crente estará glorificando, exaltando a Jesus Cristo. Essa é a diferença. Um crente cheio do Espírito e um crente que não está cheio. Porque nós vamos ver no capítulo 3, Paulo chamando os crentes de Corinto de quê? Carnais. Por quê? Ele vai falar das dissensões que havia entre eles. Embora tivesse todos os dons. É uma igreja que tinha todos os dons. Mas Paulo acabou chamando eles de carnais, exatamente porque o procedimento deles não estava de acordo com o fruto do Espírito. Que isso sim mostra espiritualidade, fruto. Porque o dom são ferramentas que Deus concede para que se trabalhe na igreja e edifique a igreja. Então, se o Espírito Santo glorifica a Jesus, logo, o crente cheio do Espírito Santo vai testemunhar muito mais de Jesus na sua fé. As coisas dos homens são conhecidas pelo Espírito do homem, mas as coisas de Deus ninguém conhece senão o Espírito de Deus. O motivo por que somos batizados no Espírito Santo é para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E o que é isso? A sensibilidade espiritual de um crente que está cheio do Espírito Santo. Ele se torna mais sensível às coisas espirituais e consegue discernir melhor. Porque ele fala aqui: quem conhece mais o homem em si do que o Espírito do homem que nele está? Assim também o Espírito de Deus, ele sabe, conhece os mistérios de Deus. E ele, a gente cheio do Espírito, o que vai acontecer conosco? Os mistérios de Deus vão sendo revelados a nós. A vontade perfeita dele, a forma de agir, como se comportar, como decidir. Tudo isso acontece na vida de um crente que é cheio do Espírito Santo. E é interessante que isso foi dado gratuitamente. Nos é dado, está à nossa disposição. Creu em Jesus Cristo, tem o Espírito Santo. Agora, ter o Espírito Santo e andar na reserva, né?
Porque se manda se encher do Espírito, então é algo contínuo, diário. Não é somente, eu fui no final de semana, fiquei cheio do Espírito. Mas e no outro dia, e na segunda, e na terça, e na quarta? Aí não leio mais a Bíblia, não vou orar, não vou pensar mais nas coisas de Deus, porque eu estou muito ocupado com as coisas que eu preciso fazer, o trabalho. Mas a gente pode trabalhar, pode fazer todas as coisas, mas o pensamento pode estar falando com Deus, orando, falando com Ele. Isso é viver a vida do Espírito. É orar sem cessar. Por que fala orar sem cessar? Porque a oração, ela não precisa ser falada, ela pode ser mentalmente conversando com Deus. Deus ouve o nosso pensamento. Graças a Deus, Satanás não. Mas Deus ouve. Então tem orações mesmo na minha vida que eu fiz, querendo saber qual era a vontade de Deus, que eu fiz em pensamento. Vou falar em pensamento para que o inimigo não ouça, e ouvindo a minha voz, ele venha preparar algo, me enganar, pensando que eu vou pensar que é Deus que está me dando. Então eu orei em pensamento, e no final de semana Deus mandou alguém falar exatamente o que eu falei com Deus em pensamento. A pessoa repetiu: Deus, você falou assim para Deus. Eu falei: só pode ser Deus, né? E exatamente o que ela falou é que eu viria para o Japão, isso há mais de 23 anos atrás, né? E foi exatinho, né? Em cima. Nós devemos ter em mente, por favor, tenha sempre em mente uma coisa muito importante. E o crente nascido de novo, o crente, sabe, lá na América a gente costuma perguntar para a pessoa: você é crente, né? Ele fala assim: você é born again, né? Você é nascido de novo. Porque lá tem o seguinte, como no Brasil você fala é católico, mas não sou praticante, lá nos Estados Unidos é batista não praticante, presbiteriano não praticante. Ele nasceu presbiteriano, nasceu batista. Você morou lá quantos anos? Eu passei nos Estados Unidos aproximadamente 2 anos. 2 anos, eu fiquei 3 anos lá também. Então a gente vai tendo contato com as pessoas, a gente vai aprendendo a cultura, vendo um pouco da cultura dessa área. Então lá tem muitos batistas e presbiterianos que na verdade não frequentam nenhuma igreja, e a gente fala: não, eu sou batista. Você vai na igreja? Não, eu não sou born again. Eu não sou nascido de novo. Eu não sou praticante. Então, todo crente nascido de novo, ele traz dentro de si o Espírito Santo. E pelo Espírito de Deus, ele é guiado. Entendeu? Guiado pelo Espírito é a sensação mais forte, deliciosa que nós temos, essa oportunidade, guiado pelo Espírito. O que é? As decisões. A gente fazer coisas, ir, não ir, tudo, até mesmo comprar coisas, não comprar. O Espírito Santo, ele se interessa assim pelas pequenas coisas da nossa vida. E quando nós oramos e falamos com Deus que precisamos de algo, é incrível como Deus providencia assim, você, uau! Acontece. Eu precisava comprar um instrumento para a igreja de Darto, um teclado. Aí eu falei: meu Deus, eu vou lá naquela loja de usado, será que tem lá assim, o que é ideal para o que os irmãos estão querendo lá? E eu fui ali no Secats, perto da casa da Nilza. E eu entrei, procurei, não achei. De repente eu vi um assim grande lá e como é o isso aqui parece que é bom. Aí eu falei isso aqui funciona, posso ligar? Aí ele falou: já pode? Eu liguei. Isso é bom. Aí eu fui perguntar para ele o preço, ele falou: uau, isso aqui custa 80 e poucos mil, mas está por 18. Eu falei: é esse. E olha, só tinha ele. Os outros só tem, né? Às vezes só tem um, né? É uma como chama?
A gente vai fazer uma garimpar, né? E chega lá, achou, pega. Se não pegar, e olha, está lá servindo a Deus. E muito bom. Qualidade. Sabe, Deus faz isso. Você, mas é coisa tão, né? Mas é nas pequenas coisas que Deus mostra como Ele é grande. Ele não tem problema de pequenas e grandes coisas. Para Ele tudo é igual. Ele é Deus. A gente tem que confiar nisso. Então, quando a gente é nascido de novo, nós somos guiados pelo Espírito em todas as áreas. Todo filho de Deus, ele pode conhecer as coisas de Deus. Mas a soma do conhecimento das coisas de Deus por parte do homem, sabe, quanto mais você se submete à vontade de Deus, submete ao Espírito Santo, o seu conhecimento vai aumentando, a sua identidade com Deus vai sendo mais forte, e os seus pensamentos vão sendo, como a Bíblia diz, não diz o profeta Isaías, o Deus falando, os meus pensamentos, os meus caminhos são mais altos, assim como a terra vista do céu, os meus pensamentos e caminhos são mais altos. Então, quanto mais perto de Deus, o que acontece? Mais perto dos pensamentos dele nós estamos. E aí, o Espírito Santo, que prescruta os mistérios de Deus, começa a se identificar e nos mostrar mistérios de Deus. Por isso que o crente que busca Deus, ele tem mais de Deus. Então, na verdade, aonde está o Espírito de Deus? Está dentro de nós. Então, quanto mais você deixa e se submete a Ele, muito mais você vai ser orientado por Ele. Decisões que você tem com muitas vezes dificuldades de falar, meu Deus, será que eu compro, que eu não compro? Será que eu faço, ou não faço? Será que eu vou, será que eu fico? Tem que esquecer isso e correr para Ele. Ele automaticamente vai direcionar as decisões. Tem que viajar? Não tem. Vou para o Brasil, vou para isso, vou para lá, vou para cá. Vai orar primeiro, vai ver qual é a vontade de Deus. Se não for a vontade de Deus, você vai ficar pipocando, né? Vai ficar pipocando, vai ficar errando. E não pode, amados. A gente não pode tomar decisões erradas, não. A gente tem que confiar que Deus vai direcionar. Então eu me submeto a Ele. Senhor, é a tua vontade? Não, tem gente que chega assim, ó Deus, eu estou indo, viu? Tá? O Senhor me abençoa aí. Ué, e se Deus falou, não é para você ir? Agora, Deus, eu tenho um desejo de ir para o Brasil, de ir para a América, de ir para a Inglaterra. Senhor, é o meu desejo, é o teu. Se for o teu, então abre as portas. Olha, você se submeteu à vontade de Deus e o Espírito Santo vai encaminhar todas as coisas. Glória a Deus. Então, na verdade, só um crente presunçoso e desobediente diria: posso conhecer tudo quanto há para conhecer acerca das coisas de Deus sem ser batizado com o Espírito de Deus. Batizado com o Espírito de Deus não significa não ter o Espírito, significa não ser revestido desse poder. Então, entendam bem, quem está ouvindo também na internet tem que entender, olhar e observar. E se procurar no livro de Atos, que vai achar, e nas cartas que Paulo escreveu, ele foi bem claro quando ele falou sobre isso. Né? Que coisa maravilhosa, que coisa boa é ser cheio do Espírito Santo. Quando nós estudamos a palavra de Deus, o que acontece, amados? O Espírito de Deus se torna o quê? O nosso professor. Quando você estuda a palavra de Deus, o nome José, né? Traduz José. Muitas vezes ela lá falava que você de madrugada estava lendo a Bíblia, né? E orando ali, buscando. Quem que estava ali te orientando, te mostrando aquilo? O Espírito Santo. E você ficava empolgado, não ficava? Uau, olha, essas coisas, você parece que você está entendendo, e claro que está, porque é o Espírito Santo que está falando. Então esse desejo, amados, esse primeiro amor não pode morrer em nós, porque senão a gente perde o interesse também. Como é gostoso, e como ele renova nossas forças, como ele guia nossos passos, como ele dirige nossas decisões.
E ele, o Espírito Santo, revela até as profundezas de Deus. Porque, assim, quem é que conhece mais do homem do que o Espírito do homem que nele está? Assim também, o Espírito de Deus, ele conhece os mistérios de Deus. E quando a gente está na submissão à palavra e na oração, o Espírito Santo vai revelando os mistérios. E que é aquela vontade de Deus que ele quer, mas os nossos próprios interesses afastam-nos da vontade perfeita dele. E aí então a gente vai sendo abençoado, mas não como Deus queria abençoar. Porque a gente toma muitas decisões sem consultar a Deus. Ou às vezes só avisando para ele, né? Ó, estou indo, viu? Estou fazendo, tá? Me abençoa. Não. É nossa vida, nossa dependência dele é que faz a gente muitas vezes recuar de planos que a gente já tinha feito, já achava que estava tudo bom, tudo pronto, e Deus fala, não, agora não. Porque a Bíblia diz que Deus tem 3 respostas, né? Não, sim e espere. Deus pode falar não, pode falar sim e pode falar espera. E muita gente acaba dando-se mal porque não espera. E esse esperar também. E é esperar, né? Aí, alguns crentes leem a palavra de Deus dia após dia. Tem crente que lê, mas ele não entende plenamente o que lê. Ele fica com muita dúvida. Agora, quando esses mesmos crentes são batizados no Espírito Santo, descobrem que a Bíblia torna-se um livro vivo para eles. Por quê? O batismo no Espírito Santo, aí o crente que não é batizado, ele também lê a Bíblia e o Espírito Santo revela para ele. Mas não revela como um crente que é cheio. Porque as barreiras do eu, do ego, do nosso próprio entendimento caem por terra. E fica somente o pleno conhecimento de Deus em nós. E aí as coisas começam a ficar claras na nossa mente. A compreensão do crente, ela é reavivada pelo Espírito Santo, que torna a palavra de Deus, parece que ela pula da Bíblia, ela torna-se viva. Uma vez eu estava orando a Deus, preparando uma mensagem e pedindo um texto da Bíblia que eu pudesse entender. E de repente eu deparei com um texto, comecei a ler, e as palavras parece que saltitavam assim, e vinha aquela revelação, aquele entendimento. Eu falei, e eu ia anotando ali no meu esboço, e falando, glória a Deus, aleluia, Senhor, obrigado, Espírito Santo. E de repente, amados, aquela mensagem foi uma abençoadora, porque quando a gente prega ela, que sabia que já tinha sido abençoada e dada pelo Espírito, é lógico que o Espírito Santo ia preparar o coração das pessoas para receber aquilo. Porque tudo é dele, nada é nosso. Se a gente prega e Deus faz uma grande reboliço da igreja, cura, batiza, liberta, salva, foi Deus. Mas a gente é o canal. E quanto mais o microfone for bom, mais o som fica limpo. Não é verdade? Quanto mais a gente está preparado, quanto mais a gente se submete ao Espírito, mais a voz do Espírito fica clara nos nossos lábios. E as pessoas recebem. Porque é Deus que falou. Louvado seja Deus. Então a compreensão do crente, ela é reavivada pelo Espírito Santo, que torna viva a palavra escrita e revelada a palavra viva. O que é a palavra viva? Né? Nós vimos lá a palavra viva. Deixa eu voltar lá para o nosso... Aqui. A palavra viva quem que é? É Jesus. A palavra escrita é a Bíblia Sagrada. E nós, o crente, somos a palavra revelada. Então, quando o crente realmente está sobre esse fundamento, edificado sobre o fundamento, que é Jesus Cristo, porque a Bíblia é de Jesus também. A palavra escrita, a palavra viva também é Jesus.
Então, se nós estamos, amados, o comportamento do crente torna-se então o quê? O que torna o comportamento do crente? Uma demonstração do que o Espírito Santo lhe ensinou acerca da palavra de Deus, escrita e viva. Porque o mundo não consegue enxergar e saber conhecer Jesus, nem a Bíblia. Porque numa edificação, ninguém vê o fundamento nem o alicerce, mas vê a construção. Então o mundo, tem muita gente que a única Bíblia que ele vai ler somos nós. Mas para ele ler a Bíblia em nós precisamos nos identificar com Jesus. Então refletir Jesus na nossa vida significa estar edificado sobre esse fundamento. O homem natural, ele não pode entender, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Eles leem, eles ouvem, mas eles não entendem. Eles precisam ser tocados pelo Espírito. Toda pessoa que aceita Jesus é porque o Espírito Santo convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. E ele descobre que ele não consegue sozinho se salvar, escapar da condenação. Aí ele descobre que precisa de alguém, de um Salvador. Aí Jesus se apresenta. Ele aceita Jesus e ele é salvo. Por isso que a pregação do crente não precisa ser sobre igreja, sobre nenhum conhecimento bíblico. Fala de Jesus, prega Jesus, porque é de Jesus que o mundo precisa. O pecador, ele não é salvo por nenhuma religião ou por nenhuma igreja, ele só é salvo se ele crê em Jesus como Salvador. Então a compreensão e a avaliação da cruz segue-se a salvação. Isso quer dizer o quê? Enquanto a pessoa não entende o que é pecado, condenação, e que ele é culpado, não tem como ele aceitar. Então essa compreensão quem dá é o Espírito, não somos nós. A gente fala da palavra pelo Espírito, o Espírito convence o coração. Muitas pessoas, o Espírito já preparou o coração delas. Elas chegam muitas vezes na fábrica ou em um lugar e eles vêm e falam, você é crente, né? O que está acontecendo? Eu estou precisando ouvir a verdade. Aí você fala a verdade. É por isso que Pedro diz, sejam preparados para responder com mansidão a todos que perguntam acerca da esperança que é em vós. As pessoas estão necessitadas, amados. Elas estão aflitas. Elas recorrem a tudo. Elas recorrem a tudo quanto é tipo de coisas espirituais para entender o que está acontecendo. Mas a palavra de Deus tem a resposta. Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é a única forma das pessoas escaparem da condenação e do juízo que está chegando sobre a terra. E nós temos Jesus. Nós precisamos passar para Ele isso. O crer não é necessariamente compreender. Muitas pessoas creem. Salvação é crer no mistério. É aceitar por meio da fé aquilo que não se compreende totalmente. Então, a pessoa quando aceita Jesus, ela não entendeu tudo, ela entendeu essa parte da necessidade de salvação. E por isso que ela precisa ser discipulada, ser ensinada. E é isso que Jesus falou, né? Ide, pregai, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu tinha falado. Então, o que significa? Ensinar, discipular é a função da igreja. Oba-oba, festa, alegria, tudo bem, mexe com a emoção. Mas ensinamento estrutura o crente, fortalece sua fé, solidifica. É uma raiz que se aprofunda. A Bíblia recomenda, cresça na graça, mas também cresça no conhecimento. Então crescer na graça é para cima.
é ficar bonito, frondoso. Mas quanto mais frondoso, mais a raiz precisa ficar forte. Porque uma árvore que não tem muito raiz, o vento derruba. Não resiste o vento, a tempestade. Por isso que precisamos compreender a palavra. Aleluia. Então o Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, da justiça, da descrença, né? Da insuficiência da sua justiça para se salvar e do juízo que o príncipe deste mundo foi julgado pela morte de Cristo. Então ele vai compreender o quê? Primeiro, se eu não creio em Jesus, eu sou incrédulo. A minha justiça não me salva. E o juízo do príncipe deste mundo só aconteceu com a morte de Cristo. Portanto, se eu não estiver em Cristo, o inimigo tem força contra mim. Mas se eu estiver em Cristo, aleluia, o inimigo não me toca. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o maligno não lhe toca. Quando eu falo tocar, assim não é corpo não é físico, que tem, o inimigo mata a gente por aí. É tocar na fé, tocar na confiança do crente em Jesus, na sua fé em Cristo. É por isso que esses crentes na África, esses países de perseguição, eles morrem. Eles preferem morrer, é dada a escolha para eles, eles escolhem, ou nega a sua fé em Jesus, ou você vai morrer. Eu prefiro morrer do que negar minha fé em Jesus. Sabe por quê? Eles compreenderam a eternidade, eles compreenderam o que é salvação realmente. Mesmo assim, o inimigo ele costuma matar as pessoas que têm fé em Deus, e mesmo sabendo que ele vai morrer e vai ressuscitar em Cristo, ele mata. É incrível, ele pede. Matar um crente, na verdade, é livrar o crente do sofrimento. E se eles mantêm a pessoa viva, ainda a pessoa pode sofrer, né? Mas matou, acabou. E Jesus falou, se está vivo, né? Aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, se nunca morre, é porque está salvo eternamente. João 16, 8 a 11, ele fala sobre essa forma, a insuficiência da justiça do homem para salvar. Né? Por mais justo que o homem seja, nunca alcançará a salvação. E também ele compreenderá que o inimigo já está julgado, mas ainda age. Mas em Cristo Jesus estamos livres do poder do pecado. Nós temos a presença do pecado. Esse é o problema do crente que acha que por causa do pecado está ali, eu estou livre porque eu estou em Cristo. Mas se vacilar, o pecado domina o crente. Então o pecador, ele é convencido pelo Espírito Santo da verdade suficiente para salvá-lo, mas a plena revelação do mistério de Cristo fica para ser revelada ao crente pelo Espírito que nele habita, o Espírito Santo. Então, o dia a dia nosso é uma constante revelação. Isso é, a cada dia tem uma novidade. Nós enfrentamos também problemas a cada dia. E a cada dia uma vitória pelo Espírito de Deus que nos ilumina, que ele dá a direção, ele dá o escape, ele dá a solução, ele dá a força. E a gente ora, lê a palavra, aleluia, se consagra ao Senhor, e quanto mais perto de Deus, mais longe do mal. O homem espiritual, ele também julga todas as coisas. Sabe que o julgamento do homem espiritual é diferente do julgamento do homem carnal. Há muitos julgamentos que eu já fiz que foram errados. Mas depois que eu consultei a Deus, eu vi que eu estava errado, que tinha julgado pela carne, pelo meu conhecimento, pelo meu entendimento, pela minha experiência. Mas quando eu busquei ao Senhor e eu quero entender, aí acontece algo que me clareia a mente, que esclarece o verdadeiro motivo daquilo. Aí eu falei, uau, é diferente. Mesmo a gente sendo espiritual, vez ou outra a gente quer que a nossa experiência, já estou acostumado com isso, já vivi isso.
Mas cada experiência é uma experiência. Cada experiência é uma experiência. E na Bíblia nós temos exemplos, né? O próprio profeta Samuel, que é profeta juiz, ele foi separar um rei para Israel lá na casa de Jessé, em Belém. E ele se impressionou com a aparência dos irmãos de Davi. E Deus teve que falar para ele: Samuel, não, não, esse não, esse também não, esse também não, esse também não. E acabou os homens. Não, tem um garoto lá, está tomando conta das ovelhas. Davi nem participava, né? Nem comeu churrasco lá. Estava lá no campo. Porque eles fizeram o sacrifício, ia comer a carne ali. Mas aí ele assim: manda chamar esse moço, porque enquanto ele não vier, ninguém come. Aí correram para chamar Davi. Mas opa! Aí chamaram Davi. Quando Davi chegou, completamente diferente do visual dos irmãos, né? O estereótipo. Mocinho, gentil aspecto, ruivo. Quando Samuel olhou assim: Samuel, é isso aí. Samuel não pensou duas vezes, falou assim: já que acabou, é esse mesmo. Interessante isso, né? Então a gente pode se enganar, mas com o Espírito de Deus ninguém se engana. Então, na verdade, o seu mestre, o homem espiritual, o mestre deles aqui, que é o mestre? O que ensina, o que encaminha, o que direciona, é o Espírito Santo. Porque todas as coisas ele perscruta, tudo ele entende. E quanto mais ele se rende a seu mestre, quanto mais ele confia na direção do Espírito Santo, tanto melhor será o julgamento do homem espiritual. Porque o homem espiritual julga não pelo seu espírito, julga pelo Espírito de Deus. E o homem natural só pode julgar as coisas deste mundo, que são naturais, né? E ele nada sabe do mundo espiritual, e as coisas espirituais para o homem natural são estranhas. Por isso que fala para os gregos, que eram sábios, filósofos, era loucura. Falar em ressurreição para um filósofo, para um sábio, era loucura. Mas para os judeus que conheciam a lei, era tropeço. Porque eles tropeçavam no conhecimento, porque eles não estavam entendendo. Então o evangelho para os judeus foi tropeço. Tropeçaram e caíram em Jesus Cristo, não entenderam Jesus. Mas para os gregos era loucura. Quando Paulo falou que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, eles começaram a rir. Você é paroleiro, você é contador de história. Então, as coisas espirituais para o homem natural são coisas estranhas, porque elas o deixam em posição o quê? Desconfortável. E ele não pode entender. Como pode, pois, o homem natural ser capaz de entender as coisas espirituais? É difícil. Inclusive, é por isso que a gente não pode ignorar alguém que combate contra a gente, fala mal ou critica você pela sua fé. Ele não consegue entender como você pode fazer isso. Achar que a gente é idiota, que a gente não... Eu me lembro que eu trabalhava na Embraer, lá no escritório da engenharia formava, só tinha gente bem formada, mais burra era eu. E um deles chegou para mim um dia e ficou irritado. Você não tem personalidade, não? Eu falei: por quê? Tudo que você fala é porque a Bíblia diz, que Jesus falou, porque... Rapaz, você não fala o que você diz? Eu dependo de Jesus para tudo. Aí, está vendo? Não adianta conversar com você. Você só fala de Jesus, de Bíblia, Mas, irmãos, quer mais sabedoria do que essa? Ser espiritual é realmente entender das coisas de Deus. E você não consegue mais baixar o nível, só que para o mundo isso é loucura. Como é que pode ser?
Sabe, você tem que ser você mesmo, tem que ter personalidade. A minha personalidade eu já entreguei para Jesus faz tempo. Negar a mim mesmo, eu neguei a mim mesmo. A minha vida agora está escondida em Cristo, acabou. E você acha que eu estou triste por causa disso? Eu estou feliz. Porque Jesus me guia, Jesus me guarda, Jesus me dá sabedoria, me dá graça. Eu estou feliz por ter me neguei a mim mesmo. Paulo mesmo falou, eu não usei nenhuma palavra de sabedoria, não usei nada que eu sabia, nenhuma de homem, nenhuma palavra. Eu sempre quis Cristo e esse crucificado. Foi isso que eu cheguei para vocês. Há uma linguagem que o homem natural ele pode entender. É a linguagem do amor. A linguagem do amor, o homem natural, ele acaba entendendo. Por quê? Até mesmo o pior dos pecadores sabe quando ele é amado. Pode ser uma pessoa má até, mas ele sabe quando tem amor, quando alguém passa amor. Por conseguinte, as coisas de Deus são comunicadas ao homem natural por meio do comportamento de amor do homem espiritual. Isso é a coisa que nós temos que entender. Às vezes a pessoa está querendo brigar com você, está com raiva de você, não gosta de você, e você se olhar da mesma forma para ele, você vai querer brigar com ele. Mas se você olhar do jeito de Jesus, com o olhar de Cristo, você vai dizer, eu tenho que amar essa pessoa. A Bíblia diz, Jesus falou, amai os nossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Então eu vou orar por essa pessoa, ele quer me pegar, mas eu vou pegar ele na oração. Aí você vai para casa, você fala, Jesus, abençoa essa pessoa, quebra esse mal no coração dele, Senhor, eu não sei o que está acontecendo na casa dele, na vida, quebra esse mal. E você vai orando e ele vai te odiando. Daqui a pouco, ele percebe que o amor é mais forte do que a morte. E ele começa a ceder. Daqui a pouco você vai ter uma pessoa amiga conversando com você, porque você deu amor. Simplesmente isso. Então o Espírito Santo, quando você mostra o amor de Deus para ele, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o crente deve não só testemunhar com palavras, mas deve ser a testemunha, isto é, demonstrar como é Cristo, mediante o comportamento dele, mostrando Jesus através da sua vida. É interessante, amados. E numa tribo de índio, que o missionário chegou, já tinha passado outro missionário antes. E quando ele começou a descrever Jesus para aqueles indígenas, eles falaram assim, nós conhecemos esse homem que você está falando. Como vocês conheceram? Conhecemos. Quer dizer, vamos mostrar onde ele está enterrado. O missionário tinha sido enterrado lá na tribo. Senhor, esse homem que você está falando aí, está enterrado aqui. Quer dizer, o comportamento daquele missionário, quando Jesus foi descrito para eles, eles então é ele. Entendeu? Então isso, amados, é uma honra para quem é comparado a Jesus Cristo, pelo comportamento. Então, na verdade, quão maravilhoso é sermos de tal modo motivados pelo amor e de tal modo guiados espiritualmente, que não demos oportunidade do mundo encontrar falta em nós. Que não demos oportunidade para que o mundo encontre essas faltas em nós. Pelos seus frutos, Jesus falou, vocês vão conhecer a árvore. É verdade ou não é? Então, pelo nosso comportamento, pelo fruto que demos, as pessoas vão nos conhecer. Que tipo de fruto nós temos dado? Lá em Mateus 7, Jesus falou isso. A árvore se conhece pelo fruto. E essas foram palavras proferidas a respeito de falsos profetas que profetizavam, mas Jesus disse, eles profetizam, mas olha o fruto deles, olha como eles vivem. Mas o crente também é conhecido pelo seu fruto.
O mundo deveria poder ver as nossas boas obras, né? E glorificar o nosso Pai que está no céu. Jesus disse lá em Mateus 5, no versículo 16, porque ele vem falando: deixe brilhar a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, terminando, amados, Paulo conclui o capítulo 2 fazendo uma pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Quem o pode instruir? Quem conhece a mente do Senhor? Ora, o Espírito Santo, é claro. Paulo acabara de falar a respeito do Espírito, dizendo que ele é quem revela as coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E por quê? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, isso é, ele conhece o profundo de Deus. Então, até mesmo as profundezas de Deus, o Espírito Santo conhece, porque ele é o Espírito de Deus. Assim como o nosso Espírito, né? A gente muitas vezes está falando uma coisa, mas lá dentro o Espírito está dizendo outra. Quantas vezes a gente não pergunta para a pessoa: está tudo bem? A pessoa: está tudo bem, mas o Espírito diz: não está nada. Lá dentro você diz: não nada, né? Porque às vezes a gente pergunta mais por formalidade, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas você quer mesmo ouvir ou você só perguntou? Porque às vezes a gente tem tanta coisa para falar, né? Que a pessoa vai dizer: acho que eu não devia ter perguntado, não, está tudo bem. Mas se nós sabemos uma coisa: Deus nunca se cansa de nos ouvir. Ele não tem nenhum problema em nos ouvir, nos escutar. Então, na verdade, a resposta de Paulo à pergunta é: o Espírito conhece a mente de Deus, a mente do Senhor. E esta, portanto, está, se ele conhece o crente que tem o Espírito Santo conhece a mente do Senhor. Portanto, o Espírito está qualificado para instruir o homem espiritual. Você percebe? Às vezes é coisa que a gente fica tentando, batendo na mente. Mas peraí, o Espírito de Deus sabe qual é a vontade perfeita de Deus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou orar, eu vou buscar. E quando você começa a orar e buscar, começa a chegar aquela resposta, a tranquilidade. Então, é mediante o Espírito que podemos ter o quê? A mente de Cristo. Irmãos, vamos buscar essa comunhão espiritual. Vamos buscar mais, nos encher mais do Espírito. Vamos nos submeter mais à vontade de Deus. O nosso comportamento vai glorificar o nome do Senhor. Comportamento do crente. Paulo disse, agora na próxima semana entraremos, se Deus quiser, capítulo 3. Edifício de Deus sois vós, versículo 9 do capítulo 3. E lá no capítulo 3 mesmo, no 2 Coríntios, né, lá na segunda carta, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Os homens estão já manifestos como a carta de Cristo. Então, os homens olhando para nós, tem que ler Jesus na nossa vida. Amém? Deus abençoe. Na próxima terça-feira nós iremos começar o capítulo 3. É o capítulo mais forte, que vai falar sobre comportamento do crente. A gente vai entender porque a gente tem tanta intriga na igreja, tem tanta coisa que está tudo indo bem, de repente começa a aparecer os problemas, e nós vamos ver como é que a gente pode vencer isso, sabendo que somos o que somos, porque Deus nos fez assim. Lembre-se que no capítulo 1,
Paulo, sabendo de todos os problemas da igreja de Corinto, disse: aos santos do Senhor, santificados em Cristo. Eles estavam com problemas, mas eles eram santos do Senhor. Estavam andando um pouco à deriva, mas a carta de Paulo foi para que eles voltassem para a rota, na direção. É por isso que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Que ela vai nos mostrando e nos tirando do erro e nos trazendo de volta para a rota correta, para não perdermos o alvo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos colocar nosso coração diante do Senhor agora. Vamos pedir para Deus sondar o nosso coração. Ele nos sonda, Ele nos conhece. Ele pode ver se há em nós algum caminho mau e pode agora, se você for sincero, pedir a Ele para te guiar por caminhos eternos, caminhos retos, endireitar as veredas. Oremos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós elevamos nossas vozes aos céus, agradecendo a Ti, Senhor, por esse momento e oportunidade de estudarmos a Tua poderosa, perfeita palavra. Que esse conhecimento que nós adquirimos hoje possa ser colocado em prática na nossa vida, no dia a dia, para desfrutarmos dessa comunhão gloriosa, dessa direção do Teu Espírito, para que possamos entender, aleluia, a vontade perfeita de Deus para todos os nossos caminhos e decisões. Então, por isso, sabemos que nessa direção estaremos mais longe do pecado e mais perto de Deus. Em nome de Jesus, faz isso, nos ajuda, pois somos Teus. Queremos nos submeter ao Teu Espírito Santo, queremos nos submeter à vontade do Senhor. Por isso, Pai, nós precisamos de ajuda, pois o nosso eu, ele não pode prevalecer. Ele tem que ser amortecido, mortificado, para que o Teu Espírito possa ter liberdade de nos guiar, nos dirigir a cada dia, em cada passo. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Ai, glória a Deus.